Boa noite, Roberta. Estamos esperando o João entrar e mais pessoas e em breve começaremos a transmissão. Mariana, Vanessa, boa noite. Esperando o convidado dessa noite, o João Paulo. E em breve começaremos a nossa live. O som tá bom aí? Obrigado, Roberta. Olá, Rejane. Estamos só esperando o João Paulo entrar aí na live para que a gente possa iniciar. Já temos 2 minutos corridos do tempo da live. Agora eu botei um cronômetro para me ajudar, para não deixar cair. Pode deixar, Rejane. João Paulo acabou de entrar. Momento. Como tá? Fala, João. E aí, meu chapa? Tudo beleza? Perfeitamente. Acho que se a gente puder parar o seu telefone fica melhor, senão eu vou ficar tonto. Tá, vou parar ele aqui na. Então, João, queria te agradecer aí. O Tá som tá ótimo. O bom? som bom, tá bom. Mas talvez você possa aumentar um pouco. Eu não sei Não, tá fazer isso, beleza. não. Tá ótimo o som. Agora que você falou, tá bom. Então, agradeço aí você ter aceito a fazer uma live aí com a gente, né, para falar sobre a ciência e o ensino na Universidade Brasileira. Bom, o João Paulo, para quem não conhece, é professor do Instituto de Biofísica, do Laboratório de Radioisótopos, né? Eduardo Pena Franco. Já Mudou o nome? mudou. Agora eu tenho um laboratório criado há uns 2 anos, chama Micropoluentes Comandante Yan Yapanha. Chique. É, chique. Então, o João é meu contemporâneo do Instituto de Biofísica. Ele permaneceu no Instituto e eu caminhei mais ao norte, em Campos dos Goytacazes, onde estou nos últimos 27 anos, né, no Laboratório de Ciências Ambientais. Então, a ideia hoje, João, é a gente conversar de uma forma relativamente informal, né? Essa série que a gente está promovendo é uma série que versa sobre diferentes assuntos, né? Ah, do nosso cotidiano, obviamente, mas não está somente ligado ao nosso, vamos dizer assim, ao nosso currículo, né? Tem algumas passagens, obviamente, que acabam chamando a atenção, obviamente, em função da proximidade que as pessoas têm. Já convidei várias pessoas amigas de longa data, você entre essas pessoas, né? Também convidando ex-alunos da UENF, pessoas que hoje já não estão mais na UENF, uns estão na Europa, outros em outros estados do Brasil, e mostrando, né, principalmente para os jovens que estão iniciando a carreira, principalmente nesse momento onde o Brasil está passando por uma série de momentos, vamos dizer assim, delicados, né, para não desistirem dos seus sonhos, porque essas coisas acontecem de forma cíclica. Eu, por exemplo, quando estava iniciando o meu doutorado, era um período de inflação absurdo, né? Talvez você se lembre, aonde parte dos jovens talvez não se lembre, porque mas a gente chegava no mercado, os produtos estavam sendo remarcados,
o dólar era uma coisa absurda, a bolsa era tipo US$ 100 na época. Tanto é que quando eu fui fazer o sanduíche no exterior e recebi US$ 1.000, eu fiquei encantado. Deu até para salvar dinheiro naquela ocasião. Então, João, até meados do século passado, aproximadamente, nós não tínhamos nenhuma fundação de amparo à pesquisa devidamente estabelecida no Brasil, né? E a partir mais ou menos da década de 50, e para minha surpresa, quando eu estava dando uma olhada aí no que a gente poderia falar, né? Para minha surpresa, a National Science Foundation e o CNPq, eles foram fundados mais ou menos na mesma ocasião, né? Isso lá no início da década de 50, né? Mas, obviamente, a história das duas fundações são bem diferentes, né, no que tange ao financiamento e apoio à ciência e tecnologia, né? Eu poderia dizer, sem medo de errar, que os últimos 5 anos têm sido anos realmente difíceis para a ciência brasileira, onde a gente tem passado por o que a gente chama de um desfinanciamento da ciência como um todo, né? E, particularmente, o orçamento de 2020, ele chama atenção porque é um orçamento de toda a ciência brasileira, ele sofreu um contingenciamento e cortes, eu diria, muito drásticos, em alguns setores chegando a 80%. Tanto é que o orçamento do CNPq hoje é em torno de 1,3 bilhões, enquanto sua co-irmã americana, a National Science Foundation, está quase em 50 bilhões de reais, né? Tudo isso mostra, por exemplo, há um tempo atrás, quando nós estávamos também passando por essa crise, tivemos uma grande mobilização no estado do Rio de Janeiro, que todos os países que entraram em alguma crise econômica, eles investiram em ciência e tecnologia. E o Brasil, ao invés de fazer isso, tomou um caminho contrário. Então, nesse sentido, eu queria, fazendo esse preâmbulo, escutar um pouco sua opinião sobre esse momento da ciência brasileira como um todo, não só no Brasil, mas também no estado do Rio de Janeiro, que não fica muito separado dessa realidade. Eu costumo dizer até que o estado do Rio de Janeiro parece que foi o laboratório de maldade em torno da ciência brasileira, né? E até agora não suspendeu a cabeça diante do que aconteceu, vamos dizer assim, do Pezão, do final do Cabral, Pezão e agora pelo Witzel também. É isso aí, Carlão. Repare que, como você citou o CNPq, eu gostaria de citar a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que foi criada em 1948. Então, lembrando que era um período de pós-guerra, o Brasil participou da guerra, poucos se lembram disso. Perdemos 500 soldados de um contingente de 2.500. Ou seja, só de Covid a gente já está matando quase uma centena de vezes mais do que a guerra matou brasileiros. O CNPq foi criado até por conta dessa história do pós-guerra, principalmente para tentar prospectar terras raras e urânio no Brasil. No laboratório de radioisótopos, a gente conviveu com pessoas como Eduardo Penafranca e Wolfgang Pfeiffer, que tinham uma memória sobre isso, e essa memória ainda está, pelo menos em algumas partes, comigo, com o Jean Remy, com o próprio professor Olaf. Então, o que existe para a gente falar é que esse desmonte, na verdade, ele não começa assim, para derrubar, mas é para derrubar a autoestima do brasileiro como um todo. Se a gente lembrar que tivemos uma época onde, não só nos anos 90, quando a hiperinflação realmente foi controlada, os próprios governos
sempre trataram a ciência como uma coisa da elite para a elite. Isso é o que eu sempre me coloquei do seu lado, ombreado com o Darcy Ribeiro, que criou a UENF, onde, se a gente não perceber que a ciência ela existe para resolver os problemas do povo, a gente não vai a lugar nenhum. Se a ciência for só autocentrada nos meus artigos, nos seus artigos e nos artigos dos nossos alunos, isso não vai ficar, agora nem mais em papel, né? Porque essas plataformas todas, esse conhecimento, ele não será enraizado. Então, a minha visão do desmonte fluminense, eu até digo mais, foi uma não construção. Porque por mais que o primeiro governo do Cabral tenha passado a reconhecer a FAPERJ, essas coisas todas foram totalmente bombardeadas com a crise que se seguiu, né, a descoberta da malversação, né, das tramóias, das trapaças que foram feitas em nome de uma coisa que eu acho que é mais do que o egoísmo, né? É aquela coisa do como eu vou entrar para a política sendo uma pessoa honesta. A seara da política no Brasil ela foi dominada por outros interesses, mas são interesses que, na verdade, perpassam a própria construção cultural do brasileiro. O Brasil teve tudo atrasado em função de ter sido não só o último país a liberar a escravidão, mas também por ter tido, desde o início, essa questão da elite no controle. Portugal tem academia de ciências basicamente desde a mesma época que a França, 1790 e pouco. E por que no Brasil isso foi negado? Por que no Brasil foi negado ter imprensa livre? Por que no Brasil foi negado ter escolas? Os jesuítas foram expulsos, não se colocou nada no lugar. Ou quando se colocam mestre-escolas, coisas que não cabe aqui a gente ficar comentando essa história, mas é justamente isso. Eu considero que a nossa profissão, nós somos professores antes de sermos cientistas. E é por aí que eu quero conversar. Pois é, você está num instituto onde o grande mentor, né, vamos dizer assim, o professor Carlos Chagas Filho, ele tem uma frase célebre e repetida por inúmeros colegas, né? Na universidade se ensina porque na universidade se faz pesquisa, né? Essa é uma componente que, a meu ver, ela é extremamente interessante no sentido de que se, por exemplo, você tem a condição de ensinar fazendo, né? A ciência acoplada ali, mas óbvio que isso depende de uma série de procedimentos, de espaço, de infraestrutura, coisa que tem sido negada sistematicamente porque pouquíssimas instituições, salvo as universidades estaduais paulistas, possuem uma coisa chamada autonomia financeira, né? A autonomia financeira pode parecer uma coisa pequena aos olhares das pessoas, mas ela é mais ou menos fazendo uma analogia de quando você não tinha o seu salário e quando você tem o seu salário. Você faz o que você quiser, né? Se não quiser gastar hoje, pode gastar daqui a um mês ou daqui a um ano. Anyway, a forma como você aplica seu recurso, ela é extremamente, vamos dizer, livre, né? Obviamente dentro do seu planejamento pessoal. Esse momento que a gente está vivendo, ele tem mostrado uma série de situações onde, por exemplo, outro dia, num debate na Academia Brasileira de Ciências, eu costumo repetir isso, porque essa é uma coisa que, de forma recorrente, a gente, eu acho que tem que refletir, né? E eu acho que eu já falei isso com você pessoalmente
até porque o seu filho tomou um caminho que eu considero importante, ou seja, é um geneticista que agora faz jornalismo, né? Enfim, é, é uma pessoa que está se preparando de forma altamente qualificada a poder decodificar o conhecimento científico de uma forma séria. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque o Brasil ele entrou numa rota de negação de várias coisas, né? Entre vacinas, nós estamos aí discutindo uma série de coisas em relação ao coronavírus. Muitas pessoas aparecem falando uma série de sandices, né? E a ciência posta de forma séria ela acaba sendo fundamental, mas poucos temos condições de ter pessoas qualificadas para colocar isso de uma forma, eu diria, abrangente para a sociedade. Esse esforço que a gente está fazendo aqui, na realidade, ele acabou sendo um produto da quarentena que a gente está vivendo, né? Porque eu nunca fiz esse tipo de atividade antes na minha vida, né? Eu não sei quanto você já fez disso. Talvez gravar um vídeo ou outro, mas é totalmente diferente de você montar uma estrutura e tentar atrair pessoas para discutir essa questão da ciência, né? Até um tempo atrás, nós discutíamos da precisão e exatidão dos modelos climáticos, por exemplo. Hoje a gente tem que discutir com a sociedade se a mudança do clima existe ou não, né? É uma coisa meio que absurda. Mas, enfim, é o que a gente tem. Porque a gente acabou deixando a coisa correr e essa comunicação para a sociedade ela é um pouco deficiente. A gente pode ver os jornais, as revistas, todos eles têm pouquíssimos espaços para se divulgar a ciência. E, por outro lado, a gente não pode imaginar que extensão é a mesma coisa que divulgação científica, né? São coisas relativamente bem distintas, eu considero isso, né? Só isso posto, a gente acaba tendo que voltar, né, novamente ao assunto, né, de se ensinar fazendo ciência. Como é que você vê essa questão que foi posta por Chagas, Carlos Chagas Filho, e tem sido muito difundida em alguns meios? Eu sei que no Instituto Biofísica isso é muito forte, né? E dentro das universidades a gente sabe que tem muita gente que ensina, mas a gente sabe também que há uma cobrança também em relação à formação de recursos humanos e não só a nível da pós-graduação, mas também na pós-graduação. Como é que você vê isso, João? Então, quando a gente começou a pensar, né, eu queria ser zoólogo. Eu via um programa chamado Mundo Animal e, na verdade, a ciência na minha casa, né, perpassava pela televisão e por um pai médico. Carlos Chagas Filho era um médico. É um médico que se dedicou às ciências básicas desde 1930, por aí. Então, ele vivenciou o legado do pai dele, que era um homem que tinha conseguido descobrir uma doença nova desde o seu agente etiológico, do seu vetor, e com pinceladas no seu controle, uma vez que o controle da doença de Chagas basicamente era reconstrução de moradias. Claro que na nossa época, né, a gente criança, tendo programa de saúde no colégio, do lado de moral e cívica, você lembra disso? A gente percebia que havia um problema enorme. E essa questão toda, por que Chagas foi para a universidade? O irmão dele era o grande sanitarista. Foi negado no Instituto Oswaldo Cruz uma posição para um segundo filho de Chagas. Por mais que Evandro tenha morrido muito cedo num acidente de avião, é bom a gente lembrar que quando Evandro morreu, todos os rendezvous, depois você traduz isso para sua plateia, fecharam em Belém do Pará. Então, era um homem que estava integrado ao seu povo.
E Chagas, quando cria o Instituto de Biofísica em 1945, em 1945, no fim do governo Vargas, o Instituto de Biofísica era uma unidade da instituição, que era a Universidade do Brasil. Depois passou a ser um departamento de um instituto maior. Mas ele já se chamava Instituto. E ele manteve, quando se cria pós-graduação no final dos anos 60, essa tradição. Eu preciso que a pesquisa ela tenha continuidade. E a formação do cientista se dá a nível de pós-graduação. Então, eu sempre sofri muito, não só pela formação que a gente teve, né? Eu optei por fazer biologia porque eu queria ser cientista. E no curso médico que eu estava tendo em Niterói, os professores simplesmente falavam: existem 3 espécies de barbeiro que transmitem a doença de Chagas, mas isso o médico não precisa saber. Falei, cara, eu não estou aqui para ficar avalizando receita, né? Meu pai mesmo falava: João, sai daqui. Toda a família ficava de cabelo em pé. Por quê? Como é que ele vai largar a medicina para fazer biologia, uma profissão que nem existia regulamentada? Mas eu segui adiante porque eu sabia do que eu queria. Claro que eu me formo primeiro professor, depois bacharel em ecologia. Nós nos conhecemos nessa época. Era uma época onde a gente tinha os sonhos da própria redemocratização do país. Sonho esse que já foi lancetado por Collor e depois pelo todo o problema que a gente teve, né, de ter um governo popular que também não fez as coisas pelos caminhos certos, que era a institucionalização das coisas, né? Os fundos setoriais que foram criados até hoje não foram gastos devidamente por conta do eterno contingenciamento que a economia brasileira, por ser uma economia muito fraca, fala-se que agro é pop, agro é tech, agro é tudo, mas isso é apenas pós-verdade. Isso não é nem pós-modernidade. O Brasil se comporta como um celeirão do mundo ou como a mina de ferro do planeta, sabe? Isso é uma questão muito crítica, porque o ensino de ciências, por ter sido aquela decoreba toda que a gente teve, não agrada a ninguém, né? Por isso que eu falo, quando eu estou no Prof. Bio, que é uma tentativa de levar o ensino por projetos para dentro das escolas, é por aí. E tem muita gente que não entende que o papel do professor é fazer pensar e não transmitir conhecimento. E fazer pensar, para boa parte da juventude que nós fomos também, né, dói muito. Porque para se colocar como um cientista, você esperar terminar o doutorado é quando o seu gás já acabou. Né? Esse foi o erro principal dos anos 90, onde só entrou doutor para as universidades federais. Você criou um exército de coronéis. Então as pessoas não sabem mais o que é estar em sala de aula ou fora dela, como é o nosso caso, né? Estarmos no campo é muito mais prazeroso e muito melhor para o ensino de ecologia do que debaixo de 4 paredes num subsolo infecto, né? Afinal de contas, infecto agora com a Covid, quem é que vai querer ter aula nos subsolos do fundão, minha gente? Prestar atenção, né? Uma coisa, tem 2 coisas que você colocou que eu gostaria de destacar, né? Primeiro é a primarização da economia brasileira, né? Em função não só do agronegócio, mas também da exploração de minérios, né? E esse é um problema para o futuro do país, né? E associado ao desfinanciamento da ciência e da tecnologia, isso passa a ser uma componente de comprometimento futuro desse país, né? A gente exporta coisa de baixo valor e importa coisa de valor elevado, né? Isso aí é uma coisa que realmente me preocupa muito. A outra coisa que você colocou e que a ciência brasileira, acho que
foi a partir, não sei se foi a partir da década de 90, mas começou a ter essa discussão de ciência básica e ciência aplicada, que, a meu ver, ela é um problema, eu diria, muito delicado, porque ciência é ciência e alguma coisa só tem aplicação porque alguém, em algum momento, desenvolveu alguma técnica. Portanto, a ciência básica, e a ciência como um todo, ela é uma estratégia, né? Estratégica para uma nação. Então, eu acho que esse viés de ciência básica e aplicada, que, em geral, é utilizado pelas agências de fomento, né? Principalmente no que tange ao financiamento, ele é um problema para as ciências básicas e se torna um problema também para quem quer se enquadrar nas ciências aplicadas, porque acaba fazendo projetos que seriam quase que uma prestação de serviço para órgãos governamentais, né? Porque você já começa até tendo que colocar lá resultados esperados. Né? Imagine você, se o Watson e Crick lá na década de 50, correndo atrás do modelo dimensional do DNA, poderia imaginar o que se faz hoje com o DNA. Né? É uma coisa totalmente absurda, né? O que se faz hoje em função de um conhecimento básico e estratégico que foi gerado lá atrás. Uma outra questão também que você colocou, e que eu acho que a gente tem que mudar um pouco essa relação, alguns países já têm essa relação muito bem estabelecida, é a relação com o pós-graduando. Né? A gente ainda trata muito o pós-graduando como estudante e, na realidade, ele é um profissional em fase de uma especialização na área que ele, obviamente, optou. Né? Isso, até um tempo atrás, foi uma coisa que a Suzana Herculano, eu acho que era aí do Centro de... aí na Biociências, né? E eu acho que ela estava discutindo isso até precocemente, né? Porque eu acho que ela falava isso desde a graduação. Né? Eu acho que aí tem um pouquinho de diferença quando a gente tem um profissional sendo formado na graduação e um profissional fazendo já uma pós-graduação. E eu acho que esse tipo de relação estabelecida na pós-graduação, ela é muito ruim, primeiro, para o profissional, e segundo, que a gente deveria estar discutindo algumas questões como os direitos do pós-graduando, como profissionais, inclusive. Né? Porque, por exemplo, a gente vê nos Estados Unidos, na própria Alemanha, na França, isso conta como tempo de serviço, né? Enquanto que aqui no Brasil se conta para colégio militar, se conta para colégio agrícola e a pós-graduação não serve para absolutamente nada. Considerando que a gente teve uma reforma draconiana dos nossos direitos trabalhistas, eu acho que nós, como professores e formadores de opinião, temos que pensar nessa componente, não só pela relação com os profissionais que atuam na pós-graduação, assim também como o futuro dessas pessoas. Por quê? Eu digo isso porque essas pessoas que estão atuando na pós-graduação, elas são responsáveis pela maior parte da produtividade científica dentro do Brasil, né? Que, inclusive, é uma coisa que tem que ser muito, muito clara para todos os cidadãos e para toda a sociedade, né? Que é onde se faz ciência realmente na universidade pública. São pouquíssimas as instituições privadas que fazem pesquisa. Né? Quando eu falo universidades, eu estou considerando também os institutos de pesquisa. Né? A Rejane está fazendo uma observação aqui. Né? Porque a maior parte desses institutos também hoje acabam tendo programas de pós-graduação e alguns até de graduação, né? Que é o caso dos IFES, né? Que acabaram virando... Antigamente era só a escola técnica, hoje tem cursos de graduação e cursos de pós-graduação. E nesse sentido, eu vejo, né, a importância da gente discutir isso e passar essa importância para os jovens que estão aí e que tem que, obviamente, lutar para que essa coisa aconteça de uma forma um pouco mais... E eu estou falando isso porque eu vejo hoje, eu não sei como está no Instituto de Biofísica, mas conversando com vários colegas, eu vejo muitos jovens
com problemas de saúde mental, né? E me preocupa muito esse momento que a gente está vivendo dentro da pandemia, que também tem promovido uma série de discussões a respeito do que, o que pode acontecer após o encerramento de todo esse momento com relação a essa pandemia, né, e a saúde mental das pessoas. E nesse ponto, João, eu estava assim, é lógico que a gente vai ter impactos diferentes, né? Por exemplo, eu já sou uma pessoa mais velha que você, já tenho uma carreira, vamos dizer assim, já estou quase no final da travessia da ponte, né? Você está aí também próximo a mim, mas mais jovem do que eu, mas tem muitos jovens, né? Então, quer dizer, e aí ainda tem a questão de gênero, né? Porque, em muitos casos, as mulheres também acabam sendo um pouco prejudicadas. Então, a gente tem todo um impacto que ainda não temos condições de serem medidas, embora já tenham saído alguns artigos informando que o número de publicações ligadas às mulheres nesse primeiro momento, nesse primeiro semestre, tem caído e já, obviamente, pode ser um impacto, e muitos acreditam que seja um impacto decorrente já da pandemia, e eu sou obrigado a concordar, né? Essa é uma coisa que a gente tem que pensar exatamente para que a gente possa trabalhar essa questão mais adiante. Eu não sei como você vê, né, todo esse momento, né, que é um ponto de inflexão muito duro na curva, né, que a gente vinha seguindo. Muitas das atividades estão sendo paralisadas, né? Nem laboratórios têm sido abertos, são raríssimas exceções, a não ser para cuidar de um animal ou de outro, mas eu acredito que muitas análises que poderiam estar sendo feitas não têm sido feitas. Mas o que mais me preocupa em muitas das instituições é que poucas atividades têm sido realizadas para tentar atrair a comunidade num ambiente comum, né? Uma grande sala de uma conferência, atrair, por exemplo, não sei, o Instituto de Biofísica, fazer uma grande conferência online. Eu tenho visto que o pessoal do Instituto de Biofísica tem usado o Instagram, o vice-diretor, mas, enfim, trazer isso para tentar motivar um pouco as pessoas, porque esse é um momento difícil. Por exemplo, só de te ver e ver as pessoas que estão aqui cumprimentando você, me cumprimentando, dando recado, isso já é um momento, vamos dizer assim, de aproximação, mesmo que essa seja um momento remoto. Mas a gente tem que deixar a moral das pessoas um pouco melhor e não deixar que as coisas caiam nesse processo depressivo. Então, começando pela questão da pesquisa básica e a pesquisa aplicada, é a mesma coisa quando a gente cria um conceito de ecologia aplicada, né? Você sabe que a nossa galera, mal ou bem, se tiver gana e garra, consegue se colocar, pelo menos para ganhar o pão de cada dia. Isso não é só o licenciado, né? É claro que o biólogo ele continua saindo na rabeira disso tudo por conta da sua formação ser basicamente ridícula em todas as nossas universidades, inclusive a minha, né? Mas o problema das ciências é porque a gente esquece que as ciências humanas também são ciências. E com um governo como esse que a gente tem, que fala impropérios seríssimos relacionados às ciências humanas, a união é um momento de união, sem dúvida alguma. Dando salto para o ponto da saúde mental, o Instituto de Biofísica tem 75% dos seus discentes de pós-graduação respondendo afirmativamente que estão passando por problemas sérios do ponto de vista de saúde mental por conta exatamente dessa pressão que a gente sabe que existe, né? O laboratório fica na mão deles, né? Os professores só querem saber de cobrar onde está meu paper, onde está, né, aquilo, o que não deveria ser, porque essa profissionalização que a gente persegue, por ter sido detonada pelo cunho elitista dos anos 90,
inclusive no meu instituto. Porque o que aconteceu foi que as pessoas têm que esperar praticamente 8 anos para ter uma carta de alforria, né? É o mestrado, mais o doutorado, mais alguns 2 anos de pós-doc. Isso é desumano. Por que a Suzana falava que a gente tinha que ter uma carreira de cientista, uma profissão de cientista? Para isso ser levado a sério, né? O cientista é aquele que pode resolver os problemas que a sociedade lhe traz e não ficar publicando o paper que o patrono do laboratório idealizou numa linha de pesquisa, sabe-se lá por quê. Então, a grande questão, no meu caso, o FRJ, Favela da Maré. Quando alguém me perguntou o que a gente tinha que ter feito com a Maré, não foi ter inundado a UFRJ de técnicos nos anos 80 para fazer massa de manobra de voto para a questão das eleições de reitores. Foi isso que aconteceu. Hoje a gente tem bibliotecário analfabeto. Isso é um crime. É muito mais importante que eu falo. Por que a Favela da Maré não é o bairro universitário onde eu posso morar? E aí eu ia de bicicleta para o trabalho, não 3 horas saindo de Itaipu, ou pegando trem, metrô, trem, saindo da Zona Norte. Essa é uma questão clara para mim. Nós não respeitamos pobre, preto, nesse país. Mesmo com todo o avanço que a gente pode ter com as cotas, eu te digo, eu enumero professores do meu instituto que sempre foram contra as cotas. Eu enumero professores do meu instituto que já pressionaram isso, eu já vi numa quarta-feira de cinzas, querendo ter a presença de alguém no laboratório. Eu já vi pessoas falecendo por terem sido humilhadas nos corredores da UFRJ. Então a questão toda é muito mais grave, porque não é uma autoestima não se consegue apenas com bom salário. Autoestima se consegue com condições de trabalho. E as condições de trabalho que existem na Ilha do Fundão hoje em dia, elas inexistem. Porque você tem medo de ir para lá. Porque você tem que atravessar a Cracolândia. Você tem que atravessar zonas de guerra, que estiveram recentemente ocupadas sob a batuta de Braga Neto. Então, vamos adiante pensar que esse momento vai passar. Não é só o Covid que vai passar, não. Essa galera que se diz que está nos defendendo do comunismo, isso é uma falácia. Isso é a pior desgraça que a gente pode ter. É quando alguém imagina que tem a receita e vai consertar o Brasil por você. Isso é inadmissível. O problema não está no Paulo Guedes, nem no Weintraub, nem no próprio presidente. O problema está na desconstrução que foi sistematicamente feita do serviço público. Você não pode ter uma sociedade onde o cientista também espere ser um funcionário público. Porque isso é errado. A questão é, um mercado de um país cuja classe média e classe média alta são menos de 30 milhões de pessoas, é claro que isso não vai consumir nada a não ser, né, quinquilharia da China. A gente não vai ter como produzir nem ciência, nem o melhor paper do mundo, quando eu não chego mais no meu trabalho com vontade de trabalhar, e sim com vontade de ir embora. Verdade. Porque se passar da hora, eu posso ser assaltado, sequestrado, e essas são as questões máximas da sociedade brasileira. Verdade, João. Esse é um ponto muito delicado. Eu realmente, eu também me peguei assim, eu que sempre fui um cara muito entusiasmado com toda a carreira e tudo que a gente construiu aqui na UENF, eu me sinto hoje um pouco dessa forma, né? Vendo inclusive jovens que entraram na universidade totalmente descolados da realidade institucional,
Eu não sei, essa é uma situação que realmente me preocupa. Me preocupa, por exemplo, as pessoas quando entram discutindo soluções tipo como essa gestão que entrou no Brasil querendo criar, por exemplo, anuidade para a universidade, como sendo uma das soluções, enquanto que a gente sabe, mesmo as universidades americanas que cobram tuition, né, que cobram anuidade, elas recebem de 75% a 80% de dinheiro público. Né? Agora, por que a gente não olha para modelos, por exemplo, como o da Alemanha, como o modelo francês, né? E aí você fica falando assim, muito do nosso tempo também ele é perdido com atividade burocrática, coisa que a gente não deveria estar fazendo. Né? Outro dia eu estava vendo o Brito, que é diretor científico da FAPESP, numa TED lá de São Paulo, na USP, né? Que é coordenada pelo Ayrton Escobar, ele falando, né? Pô, pesquisador não tem que ficar ligando para a empresa aérea para procurar passagem, sabe? Uma série de detalhes que, no final das contas, quando você vê o final do dia, né, você perdeu metade do seu dia numa atividade que era uma atividade totalmente administrativa, que não era para você estar tocando isso. Né? Isso é um ponto que conspira, por exemplo, para que você tenha essa sensação de, pô, não quero estar aqui. Né? São muitos assuntos, né, que a gente tem para tocar e eu queria selecionar algumas coisas para a gente ainda conversar, porque a gente tem um tempo de 1 hora, né, para esse tipo de atividade usando o Instagram. A gente já está com 42 minutos de atividade. Uma das coisas que eu tenho ouvido, e ela é recorrente, né, principalmente diante do desfinanciamento público da universidade, é aquela solução abracadabra de que a relação público e privado, né? O público e o privado, a empresa e universidade, enfim. O fato concreto é que, por exemplo, no Brasil, são pouquíssimas empresas que primeiro investem em um centro de pesquisa, né? Seria razoável, né, pensar que uma indústria tivesse um centro de pesquisa. Muitos não fazem porque é mais fácil entrar em contato com uma universidade que está sendo desfinanciada pelos órgãos públicos e pagar de uma forma, vamos dizer assim, inferior do que pagaria dentro do seu centro de pesquisa, ainda vai ter a chancela da instituição, que, obviamente, tem bons profissionais. Né? E isso, obviamente, acaba comprometendo a atividade fim da universidade, que ela fica atrelada a um produto que não necessariamente seja o produto que ela deveria estar formando, e pode, inclusive, desvirtuar. Né? Eu lembro muito bem, na década de 80, quando se começou o Sistema Nacional de Meio Ambiente, se criou, então, aquela história do EIA-RIMA, né? Muitas instituições públicas foram praticamente asfixiadas com serviços terceirizados para a realização de EIA-RIMA, e muito pouco a universidade viu. Ou seja, o que se representou isso? Em muitos lugares representou um sucateamento das instituições em prol de um enriquecimento de um indivíduo ou outro, e até de um desvirtuamento na formação dos recursos humanos. Eu não quero dizer com isso que eu sou contra essa relação, muito pelo contrário. Eu acho que ela pode existir, mas ela tem que ser uma coisa onde o seu interesse acadêmico ele seja o principal, e não se ele, eventualmente, ele tenha um interesse da empresa, o que você está fazendo, o que você pode envolver, você pode correr junto com a empresa, é ótimo. Mas agora, a empresa pautar a pesquisa dentro da universidade, eu acho que é um problema muito sério. Como é que você vê essa questão? Eu sou, como você me conhece, né? É uma, é todo um sentimento que eu não vejo outra saída hoje em dia que as empresas elas percebam o valor que tem
você formar pessoas com a capacidade de fazer coisas em prol, né, do que a sociedade realmente precisa. Então, são as empresas que possivelmente, né, motivadas, por exemplo, por algumas questões de cunho, como é que se diz, né? Eu me lembro quando foi criado o Parque Tecnológico na Ilha do Fundão, tá? Várias empresas se colocaram lá dentro, né? Quando a prefeitura cedeu uma parte da Ilha do Fundão por 10 milhões para Siemens ou para General Electric, eu não me lembro mais, nenhuma dessas empresas está lá. Porque com a crise de 2008, que ela é anterior à nossa própria recessão dos anos, né, do final do governo Dilma, né, o que aconteceu é que agora a gente tem que refazer essa relação pública-privada de uma outra forma, estimulando os jovens ao que se chama o empreendedorismo científico. Existe esse nicho, principalmente no caso dos agrotóxicos ou das coisas que eu tenho estudado, né? Porque o que eu percebo não adianta nada eu ter todos os espectrômetros de massa ligados. Talvez isso seja uma coisa que dá uma vantagem ao meu laboratório, ao seu laboratório, a algum centro de pesquisa bem colocado para se aproximar de um agronegócio A, B ou C. Mas não é isso. Eu preciso, ainda mais agora com essa história de Covid, né, testes rápidos para detecção de substâncias. É claro que isso não se faz assim num Fiat Lux, mas se a gente tivesse estimulado a gurizada desde o início a pensar em mecanismos de detecção, porque hoje a gente tem um microscópio na mão, que é o celular. Hoje a gente tem como fazer identificações a nível específico usando uma fotografia. Hoje a gente tem como estar em contato com o planeta inteiro, que afinal ele não é plano, ele é redondo, né? Porque é isso que vai fazer a diferença. Mas, de novo, se eu for achar que um menino de 24 anos que saiu da faculdade vai ser doutor em cirurgia amanhã, esquece. Porque ele não tem estrada, ele não operou ninguém. Isso, na questão do curso médico, que a gente frequenta pela biofísica das radiações também, o que a gente precisa hoje em dia é tentar mostrar que é pela escola. O ensino de ciências da transformação, ela tem que passar pela solucionar os problemas do meu bairro, da minha rua, porque isso não existe no Brasil nem a nível de saneamento básico, gente. No nosso caso de controle de poluição, o uso das plantas, os testes de germinação. Gente, eu abro um mamão, jogo a semente no chão, todas as sementes vão brotar. Uma abóbora, a mesma coisa. Então, se eu falasse para os meninos, olha, vamos fazer um teste de germinação, agora pega aquele produto que tem na tua casa, que é um inseticida, que é um herbicida, que é uma Coca-Cola. Faz um bioteste e começa a perceber que essas respostas, elas vão surgir. Eu não tenho a receita e a formação a nível superior, que acha que tem receita tecnicista de formar cursos de tecnólogos em 2 anos. Não é isso. A ciência, ela pode ser praticada em todos os níveis do ensino, porque é a experimentação, é você mostrar o que está acontecendo. E agora com as grandes extinções, as extinções dos insetos, por exemplo, né? Quando a gente ia para Madalena, né? Quando você se jogava para o interior, o seu carro ficava coalhado de insetos. Hoje isso não acontece mais. Tinha rã, tinha perereca, tinha tudo. E hoje isso não tem mais, mesmo na zona rural. É o abuso do agrotóxico, é a poluição ambiental. Mas não só ela. O problema todo do ensino de ciências, principalmente nessa questão toda,
é que a gente perdeu a capacidade de entender que a base está na filosofia. Como ensinar a ensinar. Como aprender até morrer. Por isso que Carlos Chagas foi aos 90. É claro que hoje a Covid está matando velhinho aí a rodo, mas também está matando jovem. E não há um teste rápido. A gente fica dependendo de um PCR, RT, real time, de um robozinho, que não vai ter. O Paquistão consegue fazer mais testes do que o Brasil. Isso é uma vergonha, como diria, né, um dos políticos que a gente mais odiava, né? Outros que a gente talvez amasse, também não entendiam por que fazer uma universidade em campus. Por que não fazer uma universidade em campus? Né? Por que o FRJ continua encastelada num lugar cercado de esgoto por todos os lados? De onde vai sair alguma coisa de um lugar conflagrado como esse? Então, por isso que eu falo, Carlão, é muito importante a gente tentar abrir a cabeça dos estudantes que esse empreendedorismo ele tem que sair deles. E eles broadcasting themselves, falando, eu tenho que estar junto do ensino de ciências, que, no nosso caso, se a plateia da gente é um ensino, né, são os professores de ciência. Eu concordo. Eu vejo que, por exemplo, você tocou aí na interiorização do ensino, e todo esse tempo que eu estou em campus, né, são mais de 27 anos, porque eu comecei a vir para campus antes da fundação da UENF, né, porque nós estávamos trabalhando em todo o processo de instalação. Isso foi um aprendizado muito grande, inclusive porque eu acabei saindo vamos dizer assim, do foco, né, geopolítico, né, que acaba sendo Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, alguns outros estados aí. Né, você às vezes se sente um pouco, como se diz assim, invisível, né? Mas é muito gratificante, depois de todo esse tempo aqui, ver as pessoas que a gente formou ocupando posições de destaque, inclusive aí na UFRJ. A gente tem no Estúdio de Biofísica ex-alunos aqui da UENF que estão aí no laboratório do Vanderlei, o Kildare, a Lorraine, né? Uma série de pessoas que estão aí na UFRJ, pessoas que estão no INPE, o Maurício lá na UFRJ de Macaé, enfim, ganharam o mundo, e isso a gente fica muito satisfeito em ver e realizado, né? A sensação de missão cumprida. Né? Semana que vem vou ter uma live aqui com o Fabrício, que foi nosso ex-aluno, está na Universidade Federal de Juiz de Fora, está ouvindo a gente conversar aqui. Hoje também ele faz parte do Conselho Superior da FAPEMIG. Então, quer dizer, são pessoas que ganharam o mundo e estão mostrando que o nosso trabalho foi um trabalho sério. Agora, uma coisa importante, João, que a gente está conversando aqui, aproveitando que eu vejo que tem muitos jovens aí, certamente muitos jovens, mais jovens do que eu, e é uma coisa que você falou, de certa forma eu quero deixar mais registrado, com mais clareza, que é a questão das pessoas saírem das suas áreas de conforto, né, João? Porque você... É aquela história, eu costumo dizer que se você não quebrar algumas barreiras, eu acho que a coisa acaba você sentindo essa sensação de encastelamento, né? Então, e isso aqui no interior, né, no norte fluminense, ele acaba, como a gente acaba sendo demandado para várias situações, nós acabamos virando um referencial em muitas situações. Um referencial que muitas vezes até fica difícil de você resolver, né? Porque se acha que você é a pessoa qualificada para resolver todo e qualquer tipo de problema, e a gente sabe que não, né? E uma das coisas que eu acho mais interessante de você exatamente sair da zona de conforto é que você sente essa sensação de que você conhece, você tem algum conhecimento, mas você tem muito a aprender, né? E a entrada do jovem na universidade, né, a proximidade com a sociedade, que é o caso que a gente tem aqui muito com muitos
pessoas de população tradicional, né, que a gente acaba tendo problemas para resolver com essa parte da sociedade. Isso nos coloca numa realidade um pouco diferente do que você está, por exemplo, dentro de uma universidade tão consolidada. Isso não é justificativa, né? Porque, por exemplo, eu sei que você tem experiência em lugares remotos, já teve experiência em aldeia indígena, em populações de garimpo, enfim, a gente sabe que a gente tem esse trânsito até pelo tipo de trabalho que a gente está realizando, né? Que essa área de ambiente ela acaba demandando isso. João, olha só, infelizmente a gente está para os 56 minutos. Eu queria que agora que você fechasse a sua fala, né, com as experiências que você teve na Antártica e São Pedro, São Paulo, que são experiências que eu diria muito relevantes na sua pesquisa e tudo que aconteceu nessas duas. Mas você tem 2 minutos para a gente não cair, tá? Eu vou fazer assim, ó, quando acabar esses 2 minutos. Vai lá. Então, São Pedro, São Paulo, no dia 6/6/2006, eu fui resgatado porque uma sucessão de ondas destruiu a base e a gente teve que sair andando dos Penedos. Tá? O Brasil estava começando a jogar uma Copa do Mundo, né? E isso foi bom porque eu pude ver a Copa com meu filho, coisa que eu não iria ver se eu tivesse ficado por lá. Ou seja, eu chamei a onda para acabar com aquela ilha de uma vez. Antártica, uma tragédia. Eu perdi amigos. O fogo consumiu aquela estação numa noite estrelada, de pouco frio. Mas eu, na Barca da Cantareira, também já fui atropelado por um navio da Marinha, né? Num dia que morreram 10 pessoas também, ou desapareceram, ou se desapareceram. Tá? É muito importante a gente pensar que a nossa participação ela é muito breve na Terra. Mas o que a gente fizer para o outro é o que vai ficar. No nosso caso, são para os nossos alunos, para as pessoas com que a gente interage. Eu tive com os Yanomami 2 vezes, tentando responder a questões de morte de criança. Escrevi para todos esses generais. Com os Guarani, vendo o dilúvio de agrotóxico que é, também mandei relatório. Não adianta nada, entendeu? É muito importante a gente estar aqui e falar isso para eles, para os jovens. Muito obrigado, João, Carlão. olha, prazerzão conversar contigo, é sempre um prazer. Você é um cara que eu estimo muito pela sua vasta, eu posso dizer, sua vasta cultura. Você é um cara bastante culto. Eu gosto de conversar com você e eu acho que o pessoal gostou. Enfim, um grande abraço, muito obrigado. E quem sabe a gente repete a dose. Valeu, meu camarada. Obrigadão. Sem dúvida alguma. Abraço, Outro. Carlão. Tchau. Eu.